Irmãos queridos, uma boa noite. Vamos abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. O ambiente do país está tão contaminado, que vocês acreditam que comentaram na minha igreja sobre a cor da minha nova Bíblia? Eu não sei mais, não dá, você não tem mais para onde correr, né? Não há como você tomar uma decisão, tecer um comentário sem apanhar de um lado ou de outro, né? Então está aqui minha Bíblia, né, numa cor hoje perigosa. Vamos lá, gente, Efésios, capítulo 5, verso 18, não é? Foi onde nós paramos, se não me falha a memória, nós fomos até o versículo 17. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma daquelas passagens bíblicas profundamente reveladoras da essência do cristianismo. Passagens que descrevem o espírito do cristianismo, que sintetizam de forma muito clara o real significado de se viver a fé cristã. Em primeiro lugar, nós observamos com essa injunção, não vos embriagueis com vinho, a revelação do fato de que andar com Cristo aumenta o domínio próprio, o nível de autocontrole. E é fato que quanto mais domínio próprio uma pessoa tem, melhor ela é. Então aqui está o apóstolo Paulo ressaltando este fato, que está em nosso poder exercermos o controle sobre as nossas vidas, experimentando aquilo que Francis Schaeffer chamava de cura substancial, não a ponto de termos nos livrado por completo do conflito entre a carne e o espírito. Há uma guerra dentro de nós, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. É isso que a Bíblia declara. Contudo, a Bíblia nos fala dessa graça concedida por Deus, que nos permite não regularmos mais a nossa vida pela vida dos animais, que aumenta o nível de domínio próprio e que, entre outras coisas, nos dá subsídios para não procurarmos formas artificiais de obtenção de alegria. Não vos embriagueis com vinho. Ele está falando aqui de uma pessoa que perdeu o controle, não está falando do mero uso. Ele está falando aqui de alguém que perdeu o controle da situação. Essa pessoa, não é que ela bebeu uma taça de vinho, ela se encheu de vinho. E o apóstolo Paulo destaca o fato de que no vinho há dissolução, há desperdício, que é alguma coisa que dissipa a energia, que trata-se de algo que não acrescenta, não preserva, pelo contrário, subtrai. Não há nenhuma menção nesta passagem para o discurso da abstinência. A Bíblia não ensina a abstinência. Caso contrário, nós teríamos graves problemas exegéticos com o texto das bodas de Caná da Galileia. Mas não há mínima dúvida que a Bíblia ensina a temperança, o controle sobre o uso de bebida alcoólica. Quer dizer, o que essa passagem nos revela
a cura mais profunda que uma pessoa pode encontrar na sua vida para essa dependência de formas artificiais de manutenção da alegria. Essa é uma pergunta que as pessoas, em geral, não fazem quando falam sobre o consumo de drogas. Afinal de contas, por que as pessoas se drogam? Por que a ONU está para tomar, nos próximos meses, uma decisão histórica de rever toda a política de repressão ao uso de drogas, por ter chegado à conclusão que é um fenômeno mundial e para o qual a repressão está longe de servir de solução. Agora, uma pergunta que precisa ser respondida é essa: por que as pessoas precisam do vinho? Não há a mínima dúvida que, em última análise, a resposta está com a parte B do verso 18. Essas pessoas não sabem nada sobre o homem se encher do Espírito Santo, do homem provar de uma experiência que o remete para uma alegria que não é dessa vida e que o permite, em alguma extensão, viver acima das circunstâncias. Porque é fato que essa propensão ao vinho, à embriaguez, tem íntima relação com o modelo de sociedade que nós estabelecemos. Eu converso com amigos meus, eles falam que continuam usando droga, por exemplo, como a maconha, e em razão do fato de sentirem na necessidade de encontrarem um momento de descanso no final do dia, depois do período de trabalho, e de finalmente poderem relaxar de toda a pressão sofrida, e uma pressão que não é fácil para nenhum filho de Adão, porque muitos acabam chegando à seguinte conclusão: olha, a minha relação com o trabalho mais se parece com a música lá do período do regime militar do Geraldo Vandré, morrer pela pátria e viver sem razão. Afinal de contas, por que eu estou me dedicando 16 horas para essa empresa? Esse final de semana, uma moça, uma alta executiva de uma empresa conhecida, ficou hospedada lá em casa junto com seu marido. Ela falou: nas últimas 3 semanas, Antônio, eu trabalhei uma média de 16 horas por dia. Quando você soma isso, a cultura de consumo, que estabelece padrões inalcançáveis, que gera muita frustração e que cobra tudo do homem para que o homem atenda desejos socialmente construídos, artificialmente gerados. E o tão trágico quanto é a pessoa, ao encontrar a satisfação do desejo, viver com o receio de vir a perdê-lo. E quando nós pensamos ainda no colapso da experiência familiar, no cenário político, social, no entorno, nós entendemos o porquê dessa pessoa ser encontrada se embriagando. Na verdade, vocês me permitam aqui expressar o meu ceticismo. Eu não me surpreendo com a quantidade de gente que precisa de álcool e de drogas para viver. Eu me surpreendo desse número ser tão pouco. Porque o que faz essa pessoa que não tem perspectiva de vida eterna, não tem esperança, não tem um propósito maior na vida para viver, o que faz essa pessoa se manter de pé, como que acorda? Eu já disse isso para vocês em outras ocasiões: a vida do ímpio é um enigma.
um mistério entender o funcionamento da cabeça do não cristão. Ele não me entende e eu não entendo. Ele não entende por que eu estou aqui juntamente com vocês, nessa noite de segunda-feira, estudando a carta aos Efésios. Não vai entender nunca. Agora, por outro lado, ele é um mistério para mim também. Como que consegue sorrir? Como que consegue se abstrair do fato de que é um ser mortal e que caminha inexoravelmente para o fim, que essa é a grande certeza da sua vida. Ele é um mortal. Não vos embriagueis com vinho. Então, não há a mínima dúvida que, muito embora o texto não esteja pregando abstinência, o texto declara que o cristão não deve buscar aquilo que poderíamos chamar de mecanismo artificial para a obtenção de alegria ou para o escape dos problemas da vida. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, no qual há desperdício, que o expõe a grandes humilhações, a falar o que você não falaria se estivesse sóbrio, que parece que destapa os porões do inconsciente e faz com que emerja aquilo que envergonha, aquilo que machuca, aquilo que divide, aquilo que frustra, aquilo que humilha, aquilo que nos assusta, quando acabada a embriaguez, somos levados a pensar no que o álcool nos levou a fazer. Então, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é muito interessante o apóstolo Paulo afirmar que ambas as coisas estão, de certa forma, do domínio humano. Nós estamos aqui diante de dois imperativos. Um imperativo para você não se embriagar, e o outro imperativo para você se embriagar do Espírito Santo. Não se embriagar de álcool, não se embriagar, e sim se embriagar do Espírito Santo. Não estar sobre... É interessante isso, né? O que ele está falando é o seguinte, que a fé cristã nos chama para jamais perdermos o controle de nós mesmos. Há diferenças profundas entre uma coisa e outra, e ao mesmo tempo grandes semelhanças. A gente observa a radical diferença entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo, quando paramos para pensar nos seus efeitos. Um efeito é que embriaguez nos faz perder o controle sobre nós mesmos, sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ideias, sobre as nossas ações, sobre as nossas reações. Enquanto que a plenitude do Espírito Santo, como nós vamos ver nos versos subsequentes, aumenta o domínio próprio. É algo que aviva, é algo que renova, que ilumina a mente, que aquece o coração, que estimula o cérebro, que santifica as afeições. Agora, é interessante que, ao mesmo tempo, nós observamos a semelhança, sabe? Que ambos prometem felicidade, ambos prometem alegria, ambos prometem prazer. Só que, interessante isso, de observar que o prazer que é prometido pelo Espírito Santo,
é radicalmente diferente do prazer que é oferecido pelo álcool, porque o prazer do álcool, ele consiste no fato de que, sob o efeito de bebida alcoólica, nós mantemos distância da realidade dos fatos, enquanto que a plenitude do Espírito Santo nos leva a encarar a realidade, e a despeito de toda a escuridão, de toda a loucura da vida, nos permitir divisar aquilo que se constitui em objeto das ações de graças do ser humano no uso pleno das suas faculdades racionais. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, vejam que é um verbo que está na voz plural, é um chamado para a comunidade da fé, está na voz imperativa, que é algo que você deve buscar, mas, ao mesmo tempo, no grego, o verbo encontra-se na voz passiva, que significa que é algo que você busca, mas que, ao mesmo tempo, acontece com você mediante a ação de um outro, do próprio Deus, que derrama do Espírito Santo sobre sua vida. E um outro fato que os exegetas do texto destacam, isso é opinião unânime, é o tempo verbal, chamado de aoristo imperativo. Nós estamos aqui diante de um verbo que ressalta o fato de que essa apropriação do Espírito Santo deve ser contínua. Não é alguma coisa que você experimenta de uma só vez, não é alguma coisa que ocorre num determinado ponto de sua vida para nunca mais voltar a acontecer. É muito evidente, a partir da exegese mais simples do texto, que o apóstolo Paulo está falando de alguma coisa que deve caracterizar a vida do crente. Nesse sentido, nós somos remetidos para a diferença entre batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência definitiva, é algo que tem a ver com a certeza da salvação e o revestimento de poder para testemunhar de Cristo. É muito evidente, à luz das Sagradas Escrituras, que o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, e não podemos nos esquecer do fato que o apóstolo Paulo está pedindo para que os efésios se enchessem do Espírito Santo, muito embora no versículo 13 do capítulo 1, ele tenha dito que os efésios haviam sido selados com o Espírito Santo. Então, uma diferença do selo do Espírito Santo para o enchimento do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo consiste naquele testemunho interno do Espírito de Deus com o nosso espírito, testificando ao seu e ao meu coração que nós somos filhos de Deus. É a reedição nas nossas vidas da experiência de Cristo no Rio Jordão. A Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba sobre o nosso Salvador, e uma voz do céu se dirigiu a ele nesses termos: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Ao compararmos esse texto com as passagens bíblicas que falam desse testemunho, como Gálatas, por exemplo, Gálatas que ressalta essa operação do Espírito Santo mediante a qual nós clamamos Abba, Pai. É algo tão profundo, tão libertador, uma declaração de amor, tão evidente, tão palpável, algo tão glorioso que brota do Espírito, naturalmente, essa expressão de confiança filial, Abba, Pai. Abba, Pai, que vocês sabem disso tão bem quanto eu, que é
palavra que um menininho usava dentro de casa na Palestina do primeiro século. Assim ele se dirigia a um pai. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, do Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, é por demais evidente que o apóstolo Paulo está falando da redição nas nossas vidas, da experiência de Cristo no Rio Jordão. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. O que eu concordo, que é ensinado por não poucos pregadores calvinistas, é que o batismo com o Espírito Santo trata-se de uma experiência, repito, que reedita nas nossas vidas o que o Senhor Jesus experimentou no Rio Jordão. Isso deveria ser buscado por nós com todo o nosso coração, porque você imagina o que vai representar para você e para mim passar por essa experiência, por esse testemunho interno, que é mais do que você ler a Bíblia e saber através da Bíblia que Deus o ama. É muito mais do que isso, é de uma forma mística. O Espírito Santo selar as promessas desse livro no seu coração. E por isso, o batizado com o Espírito Santo é revelado pelo livro de Atos como alguém que demonstra grande ousadia, poder e autoridade espiritual para testemunhar de Cristo, porque essa pessoa passa por essa experiência de desassombro. Ela está certa de que é amada, por isso enfrenta o inferno, por isso prega a palavra de Deus, e não teme ser objeto de escárnio, de perseguição, de virar escória do mundo. Mas aqui a linguagem é outra. Aqui, veja só, o batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que está no campo da vontade soberana de Deus. Há pessoas que passaram pela vida crentes, excelentes crentes, e que não conheceram essa experiência. Outros contam, testemunham ter recebido essa experiência na conversão. Tem gente que passou pelo batismo, ou revestimento, ou avivamento, ou testemunho interno do Espírito, lendo a Bíblia. Ou no culto da igreja, em que o pastor está pregando e torna-se evidente durante a pregação que houve profecia no púlpito. A palavra foi para você. E aquilo então aquece seu coração e produz o que o apóstolo Pedro chama de alegria indizível e cheia de glória. Para esse tipo de experiência, não há o que possamos fazer, exceto buscar a Deus, clamar a Deus, procurar estar naqueles locais onde sabemos que Cristo costuma passar, tal como Zaqueu fez em Jericó. Mas, numa ilustração que alguém certa vez usou numa pregação, é a experiência que pode ser comparada à experiência de Elias com os profetas de Baal. O fogo não foi resultado do ato de Elias bater uma pedra na outra. O fogo veio de cima para baixo. Não foi artificialmente produzido. Por isso, não depende de nós criarmos um ambiente, ensinarmos os músicos a saberem o momento no apelo, de introduzir a canção, coisas do gênero. Isso aí não tem como ser produzido. Talvez esse tenha sido o erro de Charles Finney, ao ensinar para as pessoas da sua geração, para os crentes da sua geração, que o avivamento é alguma coisa que o homem pode produzir, que se ele respeitar certas leis, se ele aplicar certos princípios, o avivamento inevitavelmente virá. E por um mistério da vida, há igrejas que aparentemente fizeram tudo o que poderiam fazer e não conheceram o avivamento. O avivamento que significa
várias pessoas serem seladas com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Agora, aqui a linguagem é outra. Aqui o texto está falando de algo que, de certa forma, está sob o seu controle. Enchei-vos do Espírito Santo. O batismo, esse revestimento, é alguma coisa que pode vir sobre sua vida de repente. É uma coisa impressionante. No púlpito, nós, pastores, eu posso dizer isso, a partir da minha experiência, e essa é a experiência de muitos ministros do Evangelho. Você está pregando, você preparou o seu sermão, você se afadigou na compreensão do texto, fez a sua exegese, redigiu o seu sermão, e no ato da pregação, um versículo pula da Bíblia, uma palavra salta das Sagradas Escrituras, e o que eu posso dizer é que você se sente subitamente tomado pelo Espírito Santo, e usando as palavras de Billy Graham, você se torna espectador da sua própria mensagem. Porque você sabe que não é você, que é uma eloquência, eu não sei explicar isso. Só sei que há momentos que o domínio da pregação, a facilidade de raciocínio, e mais do que isso, o encanto pela verdade que o inflama, não há mínima dúvida que há alguma coisa que é dada. Outro mistério, às vezes, vem no final da pregação. Às vezes, não vem durante a introdução, nem a apresentação do corpo do sermão, da parte doutrinária, vem no momento da aplicação. Em não poucas ocasiões, vem quando o ministro ora. Terminou a mensagem, quando ele ora, ele se vê tomado do Espírito Santo, e a igreja, é um mistério, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, é como lhe apraz. Agora, a plenitude do Espírito Santo já é algo contínuo, se trata aqui de uma característica regular, posso dizer assim, presente regularmente na vida de uma pessoa. A Bíblia nos apresenta vários exemplos de pessoas que viviam na plenitude do Espírito Santo. É interessante que qualquer exame de Atos dos Apóstolos mostra os discípulos sendo batizados com o Espírito Santo em diversas ocasiões. E muitas vezes batizados com o Espírito Santo para enfrentarem a tribulação, para cumprirem uma tarefa específica. O Espírito Santo vem e o capacita de uma forma totalmente sobrenatural. Eu creio muito nisso. Eu, por exemplo, no trabalho aí, da militância nas ruas, quando eu vejo aquele monte de microfone, toda a minha esperança está nessa graça que Deus dá, nesse poder que vem sobre sua vida e que põe a profecia na sua boca, que você se pega falando de uma maneira que não lhe é própria. É uma coisa impressionante isso, sabe, de você se pegar muitas vezes na conversação normal, de você não ver a mesma agilidade mental que você vê na entrega da mensagem. Agora, a plenitude do Espírito Santo, ela é vista nas Sagradas Escrituras como, veja só, como algo, sempre algo experimental, é como a embriaguez. Você sabe que está embriagado, você sabe que tem alguma coisa, glória a Jesus, você sabe que tem alguma coisa, como álcool, exercendo uma influência sobre você. É alguma coisa que aviva a sua mente, a sua memória, que é alguma coisa que torna excelente as Sagradas Escrituras, amáveis os tabernáculos de Deus, prazerosa a comunhão dos santos. É a plenitude do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Era uma coisa tão fácil de ser observada, que na Bíblia,
Olhem lá o texto de Atos dos Apóstolos, da escolha dos diáconos. Era critério para a seleção de homens que deveriam exercer o ofício de diácono, de exercer o diaconato, conforme a gente costuma dizer. Você olhar para uma pessoa e dizer, ela é plena do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. E aí fica essa questão, como nos enchermos do Espírito Santo? Não há mínima dúvida que evitar ao máximo tudo aquilo que pode apagá-lo, tudo aquilo que pode entristecê-lo, tudo aquilo que pode representar nas nossas vidas indiferença à presença desse hóspede divino no nosso coração. Você o ignorar. Esse final de semana recebi um casal de São Paulo que acompanha todas as nossas pregações pela internet. Dominicalmente, eles decidiram ser edificados dessa forma. E então vieram me visitar. Quando eu vou a São Paulo, eles me tratam com tanta distinção, que eu passei o final de semana quase que assim meio tenso, por conta do desejo de devolver a eles o amor que eles expressam por mim, quando eu visito sua casa em São Paulo. Quer dizer, esse final de semana, eu tive a consciência que estava recebendo na minha casa pessoas que me amam, e que eu amo também, e elas deveriam ser honradas por mim. Honradas. Multiplique isso, aí eleve isso ao infinito, e você terá a ideia do que significa para um ser humano ter a consciência de que é habitação do Espírito Santo. Não há mínima dúvida, esse é o testemunho das tradições de espiritualidade luterana, calvinista, católica, que os grandes santos de todas essas tradições testemunham que o contato com esse livro os enchia do Espírito Santo. Tempo separado para oração, participação no sacramento da ceia do Senhor, a comunhão santa, conversa com gente piedosa sobre as glórias do Evangelho, são formas de você se encher do Espírito Santo exercer influência sobre sua vida, tão perceptível quanto a embriaguez. Você sabe que você está embriagado. Você percebe que o seu comportamento não é mais o mesmo. Eu me lembro, por exemplo, que antes de eu me converter, eu era um bêbado chato, daqueles assim, insuportável, porque eu tinha uma mania, talvez das mais irritantes, a mania de quando eu me encontrava bêbado, de dizer para as pessoas que eu as amava. Tinha mania de dizer como você é importante para mim, sabe, como que você é querido no meu coração e tal, sabe, então era um comportamento, uma espontaneidade, sabe, assim, com fruto mesmo, era perceptível da ingestão de grande quantidade de bebida alcoólica. Bom, não há mínima dúvida de que nós sabemos quando estamos cheios do Espírito Santo. Olha, talvez uma das frases de toda a história da igreja que mais nos ajude a entender como que é a vida de uma pessoa que está na plenitude do Espírito Santo é uma frase, uma estrofe de um poema do místico católico Bernardo de Claraval. Ele, em certa ocasião, disse a seguinte coisa: Jesus, o só pensar em ti enche-me o peito de dulçor. O que ele estava querendo dizer? Essa é a minha experiência. Estou trabalhando, estou conduzindo as atividades da vida, e de repente esse nome vem à minha memória. Ao me lembrar dele, que ele representa para mim, do que fez pela minha vida,
da sua beleza, subproduto dessa harmonia do leão com o cordeiro. Não há nada mais lindo de você saber que nele você vê o leão e o cordeiro, a força, o poder. Mar aquieta-te, vento cessa. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aí o que ele dizia? Que quando esse nome, tudo que ele representa, Jesus, alegria dos homens, quando esse nome vinha à sua mente, ele sentia algo doce, uma doçura na alma. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há desperdício, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o chamado para nós vivermos na plenitude do Espírito Santo. O que significa, portanto, que o que nós estamos vendo aqui é um contraponto a uma tendência de certos setores do calvinismo. É uma tentação que é muito peculiar ao calvinista. Qual é a tentação do calvinista? É a tentação da ortodoxia morta. O calvinista tem muito interesse na ortodoxia, em ser ortodoxo, em conhecer a doutrina, em ser fiel à Bíblia. Só que muitas vezes ele se esquece que uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é conhecer a Deus. Ele se esquece que o cristianismo é por natureza experimental, que Deus na Bíblia não nos é apresentado apenas como um ser acerca de quem nós devemos pensar. É um ser que quer fazer morada no nosso coração, que quer nos batizar, que quer nos selar e que quer encher a nossa vida da sua presença gloriosa. A experiência. Aqui não está falando, esse texto não está falando de uma pessoa que pensa bem, embora isso esteja envolvido. Esse texto está falando de uma experiência mística. Esse texto não está falando que o amor vai estar em você. Esse texto não está falando que a bondade vai estar sobre sua vida. Esse texto não está falando, sabe, que a longanimidade, que a paciência divina, não, o texto está falando sobre uma pessoa. É uma experiência sobrenatural mesmo. E nesse ponto os nossos irmãos pentecostais estão certos. Quando eles enfatizam o papel do Espírito Santo e quando eles vão para os seus cultos esperando Pentecostes. Muitas vezes nós saímos de casa esperando uma grande pregação. Mas nada mais salutar para a vida da igreja do que a cada domingo acontecer o que a Bíblia testemunha que ocorreu na casa de Cornélio enquanto o apóstolo Pedro pregava. A Bíblia diz que ele pregava o Evangelho e o Espírito Santo caía sobre os ouvintes. Não há culto mais abençoado do que aquele no qual é encontrado fogo e luz. Conteúdo sólido da verdade no poder do Espírito Santo. Vocês imaginem isso, gente. Uma igreja culta, erudita, se vocês me permitem dizer, a mente funcionando a todo vapor. A partir da compreensão teológica mais profunda, mas com as faculdades racionais totalmente sob o domínio do Espírito Santo, e o que foi compreendido pela mente sendo provado como mel no coração. Verso 19.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu já ouvi pregador dizer que o que o verso 19, bem como 20 e 21 ensinam, é que se você praticar essas coisas, você se encherá do Espírito Santo. Não me parece esta ser uma boa interpretação do texto. Homens como John Stott e Martin Lloyd Jones não recomendariam esse tipo de interpretação da passagem, porque não há a mínima possibilidade de você viver os versos 19, 20 e 21 se não estiver cheio do Espírito Santo. O que essa passagem descreve é o que caracteriza a vida da pessoa cheia do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja aqui falando sobre os cultos públicos. Esteja falando sobre o que deve acontecer quando nós nos reunimos na igreja. Ele fala sobre salmos, muito provavelmente está falando aqui sobre o cântico que é acompanhado com instrumento musical. Falando entre vós, esse falando entre vós, ele pode ter o sentido, e alguns exegetas afirmam que certamente tem o sentido, daquelas canções que nós entoamos na igreja, através das quais, em vez de nós falarmos do nosso amor para Deus, nós falamos desse mesmo amor uns para os outros. Como, por exemplo, o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Entrai pelos seus átrios com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. E foi Ele que... Não, deixa eu pegar o texto que minha memória está falhando. Eu conheço esse texto através de uma canção belíssima que se cantava aqui no passado, aqui em Niterói. Estou com minha Bíblia velha aqui. Salmo... A Bíblia nova, a Bíblia velha toda marcada, eu sei onde, porque a minha memória bíblica é geográfica, então eu sei onde que se encontra o texto. Olha lá: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. É um dizendo para o outro, é a igreja, é o povo de Israel indo para o templo, e um falando para o outro. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Olha que bonito. É o povo subindo o Monte Sião, indo para o templo, e um dizendo para o outro: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse deve ser o nosso linguajar, essa deve ser a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. Estamos vindo no carro para a igreja, e que essa deve ser a nossa conversação. Nós vamos estar nos tabernáculos do Senhor. Nós vamos, nessa noite, ouvir a palavra de Deus. E vamos entoar os seus louvores. Lembremos-nos da semana que se findou, das orações que foram ouvidas, dos livramentos dos quais nós fomos objetos, da manifestação do amor misericordioso de Deus, do Deus que perdoou os nossos pecados. Então, que entoemos com paixão os cânticos de adoração, que celebremos o nome do nosso Deus. Então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. É bem provável que ele aqui, ao falar de louvando de coração ao Senhor, essa é a interpretação do John Stott.
que esse louvando de coração seja aquele, é o cântico que vem do Espírito, é o cântico que vem da alma, da cidadela do seu ser, do lugar, como dizem os teólogos, de onde promanam todas as nossas decisões, o coração. Portanto, está falando de alguma coisa espontânea, de alguma coisa sobre a qual você pode falar para si mesmo, de algo que tem uma razão de ser, louvando de coração, e alguma coisa que você pode falar para si mesmo, dentro de si mesmo. É o cântico que é entoado e que só Deus ouve. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Gente, não há cristianismo sem conversão das emoções. Não há cristianismo sem afeições santas. Não dá para esse livro ser apenas objeto das nossas mais profundas reflexões. Esse livro tem que tocar a nossa alma, é louvando de coração. É alguma coisa que tem que se transformar em movimento espontâneo da alma, tamanho convencimento do Espírito de que você é amado, e de que Ele é santo, e que Ele é digno de ser adorado, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui as interpretações são as mais diferentes. Hinos e cânticos espirituais. Pode ser que ele esteja falando aqui de composições musicais que são feitas pelos cristãos e que não são extraídas literalmente das Sagradas Escrituras. Aliás, esse verso aqui, vocês não têm ideia de quanto que ele tem sido objeto de disputa, de discussão, de contenda ao longo das histórias entre os crentes. Porque uns fazem a seguinte exegese: essa passagem está nos ensinando que na igreja nós só podemos cantar canções tiradas das Sagradas Escrituras, quer dizer, cuja letra seja literalmente o que a Bíblia ensina. Como alguns dos cânticos que nós cantamos aqui na Betânia, Isaías 61, por exemplo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sabe, os salmos, Salmo 24, não sei se a Betânia ainda canta, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Outros dizem o seguinte: não, há uma clara e evidente divisão nessa passagem. Ele fala sobre salmos e fala sobre hinos, ele fala sobre canções cujo conteúdo nós extraímos, quer dizer, da Bíblia, quer dizer, verdades bíblicas que se transformam em orações cantadas, e também hinos, salmos que são produzidos por nós mesmos, a partir do conteúdo das Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor pelo fato da igreja não ter caído nessa camisa de força, de só ver como legítima a adoração que tem como base o texto literal das Sagradas Escrituras, porque não há como descrever o valor dos hinos que foram produzidos por autores não canônicos. Poderíamos mencionar muitos deles. Tem um presbiteriano, eu não sou de família presbiteriana, não nasci na igreja presbiteriana, mas eu me lembro que, quando eu me converti na Betânia, nós cantávamos muitos hinos, lá na sede antiga. Muitos hinos, e esses hinos, eu fico imaginando, eu com 20 anos, quando me converti, esses hinos, até hoje, eu só os tenho na memória, porque eu os ouvia regularmente na igreja Betânia, com 20 anos. Eu fico imaginando quem ouvia esses hinos dentro de casa com seus pais.
então tem alguns, gente, que é coisa do outro mundo. Aquele que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia, calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um vendaval pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Você pode achar melodia antiquada, mas o conteúdo, gente, é de uma sabedoria. Você acorda, está tudo bem, mas a vida tem suas incertezas. Então vigie e ora o coração que se sente pequeno diante disso tudo. Meu Deus, poderíamos mencionar tantos outros. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. São os cânticos que têm a ver com o mundo do espírito. São os cânticos que são dados pelo Espírito Santo, são os cânticos que têm como conteúdo o Evangelho, a mensagem do Espírito. Gente, foi de profundo mau gosto o que um amigo meu me contou, que ele falou: Antônio, eu fui testemunha ocular do ocorrido, numa igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, que na hora da ceia, eles decidiram, botaram aquela canção, debulhar o trigo, já viram isso? É uma dessas canções, nunca ouviram falar? Debulhar o trigo, eu não saberia dizer a música, mas não contentes de terem trazido uma música não cristã para o culto cristão, no final da ceia e tal, ele conta que eles introduziram no culto uma canção do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Quer dizer, uma canção que termina dizendo que buscar a Deus significa pegar uma estrada que ao final vai dar em nada do que eu esperava encontrar. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, interessante isso. Duas marcas dos períodos de avivamento. Primeiro, a pregação sólida no poder do Espírito Santo, das Sagradas Escrituras. E como consequência disso, os hinos. A música. Então, o culto protestante tem como característica a pregação da palavra ter a proeminência. Mas justamente devido ao conteúdo do que é pregado, esses hinos brotarem. E especialmente hinos que têm como conteúdo central Jesus Cristo e sua obra feita na cruz. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Ele está falando que esse é o produto do Espírito Santo. Esse que é o que caracteriza a vida cheia do Espírito Santo. Na verdade, o que essa passagem está dizendo é o seguinte, que você pode aplicar certos testes à vida, a fim de saber se você está na plenitude do Espírito Santo. A música na sua vida, você se pega fora da igreja entoando louvores a Deus, o pensar em Jesus Cristo causa doçura em seu coração, há espaço na sua relação com seus amigos para os salmos, os cultos de adoração da sua igreja são amáveis para você, são testes que nós podemos aplicar às nossas vidas. Mas esse aqui, gente, meu Deus, dando sempre graças, expressando gratidão. O que significa? Eu reconheço, dando sempre graças, eu reconheço
que o que está acontecendo comigo é uma expressão do seu amor, do seu cuidado. Pode até mesmo ser um plano esquisito que eu não consigo compreender, que não faz o mínimo sentido com esse atual momento da minha vida. Mas por conta dessa fé implícita no seu amor, na certeza inabalável de que um Deus que derramou o seu sangue na cruz, por mim, não pode estar brincando com a minha vida, eu glorifico. O apóstolo Paulo está dizendo que, portanto, que isso aqui é sintoma de vida cheia do Espírito Santo, dando sempre graças. Isso faz parte da manutenção da vida cheia do Espírito Santo, olha, vejam, gente, meu Deus, calma aí, vocês vejam o que é a vida cristã. É alguma coisa que atinge o ser humano integral. O que a Bíblia está dizendo é que o cristianismo é mais do que o contato com este livro. Ele tem como fundamento as Sagradas Escrituras, mas cristianismo é batismo com o Espírito Santo, é plenitude do Espírito Santo, e motivo para nesse mundo louco, cantar. Cantar. Você encontrar motivo para cantar, gente. Esse é um negócio, dando sempre graças por tudo. Não é que você vai dar graças pela desgraça em si. Você vai dar graças pelo que Deus pode fazer através dessa desgraça. Como diz Eugene Peterson, que a tarefa do pastor não é resolver os problemas das pessoas, a tarefa do pastor é mostrar a graça de Deus nos seus problemas. Dando sempre graças a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E olha, pode ser que eu esteja sendo usado aqui em profecia, guarde aí. Eu amo falar sobre isso. A Bíblia nos mostra com muita clareza, em diversas passagens, aquilo que estava nas mãos de Deus sendo construído. Meu Deus, ser revelado como algo que se estragou, mas que depois de refeito por Deus, se torna em algo que não seria se não tivesse se estragado nas mãos de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, olhem para a queda. O maior exemplo é o livro de Gênesis. O homem cai. O plano de seres humanos se amando num jardim vai para a cucuia. Me perdoe aqui, usar uma palavra que talvez não seja digna do púlpito. Mas isso dá ensejo ao homem conhecer um Deus que é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. E se não fosse essa desgraça, nós não conheceríamos esse amor que se deu por nós na cruz. Então, em nome de Jesus, sei que eu estou falando de uma posição muito cômoda. Você está no miolo do fogo da tribulação. Mas o Espírito Santo pode estar dizendo para você nessa noite: meu servo, a obra que eu faço em sua vida hoje, tu não podes compreender. Tu haverás de compreendê-la depois. O justo viverá pela fé, por uma confiança implícita no amor divino, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Veja, se nós fôssemos deístas, nós diríamos dando graças a Deus, mas os cristãos não se relacionam com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, o Deus e Pai. Pai é o nome cristão para Deus, dando graças por tudo a um ser amabilíssimo, dulcíssimo, leal, cumpridor dos seus pactos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você estiver cheio do Espírito Santo, este ser se tornará vivo para você.
E você, em razão dessa relação, se tornará sensível a contar, a detectar, a divisar as bênçãos dele em sua vida. Aí, mais uma vez, o velho hino presbiteriano, eu acho que é presbiteriano. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Para você ter a sua cabeça funcionando dessa maneira, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Será que é dureza dizer que talvez isso aqui resolveria muita ansiedade no nosso meio? Muita noite de sono interrompida por preocupação. Quer dizer, preocupação que é resultado da nossa tendência a duvidar do caráter de Deus. Nunca mais vou me esquecer da frase que me disseram que o Dr. Rousseau Shedd soltou numa pregação lá para o lado de Anápolis, Goiânia. Alguém me disse, não, o Dr. Rousseau Shedd passou por aqui e disse isso. Sabe aquelas frases que você fala, meu Deus, como que eu gostaria que tivesse saído da minha boca? Ele disse a seguinte coisa: viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Ele não tem nos dado motivo para duvidar do seu caráter. Então, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É nessa hora que dá vontade de sair do púlpito e andar. E que é difícil você, porque você imagine a pessoa que ela se tornou habitação da divindade. Ela está plena, ela está embriagada, ela está sob efeito desse vinho novo. Então, todas as suas faculdades mentais, ela está atuando na plenitude do seu ser, uma harmonia entre a mente e as afeições. Então, o louvor brota, essa pessoa se pega cantando, tomada de gratidão. Mas olhem, vocês imaginem o que significa você viver, esse é o cristianismo, gente, puro e simples. Imagine o que é você viver sob a influência desse Espírito, divisando no céu um ser amabilíssimo e que deu seu único Filho, pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelo pecado da igreja. É isso que ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com base nesse nome, tendo como alicerce a obra que Jesus Cristo fez na cruz, unido a Cristo, sabendo que esse louvor vai chegar aos céus, porque vem acompanhado do incenso de Jesus. E aí, interessante isso, aqui eu termino, para a alegria de todos. Daqui a 15 dias vamos falar sobre família. Mas que mudança impressionante, o apóstolo Paulo, que mente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu nem sei por onde começar, gente, é muita riqueza. Por que essa pessoa pegou a toalha para lavar os pés dos irmãos? Porque ela está possessa do Espírito, ela está dominada pelo Espírito. Ela é habitação do Espírito. Porque ela está tomada de louvor. Ela pode dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela sabe quem é, ela sabe que sua autoestima tem lastro. Ela é livre para ser contraditada, para ser repreendida. Ela é livre para se calar, ela é livre para manter a harmonia do corpo de Cristo. Ela é livre para, como a igreja é um exército, muito mais do que um hospital. A igreja é um exército. Um exército que só pode funcionar se a hierarquia for respeitada. Que é impossível uma igreja
se manter de pé, sem que haja no seu seio quem decida e quem acate o que foi decidido. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que significa que a plenitude do Espírito Santo tem como característica uma sujeição à vontade divina, dando graças por tudo, eu me submeto à providência, e porque eu estou feliz, porque eu sou amado, porque eu tenho o exemplo de Cristo que se submete ao Pai, do Espírito que se submete a Jesus Cristo, de um Deus onde as pessoas da Trindade são apresentadas como uma dando glória para a outra. Nunca mais vou me esquecer de uma pregação do pastor Vanderlei lá na igreja, lá na Barra, quando ele falou sobre essa relação do Espírito Santo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um dando glória para o outro. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele não vê problema, ele não vê como subtração da sua dignidade, ele se submeter aos irmãos, quando tal é necessário para a eficiência do testemunho da igreja, para o avanço do reino de Deus, e para que a unidade seja preservada no vínculo da paz. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então é um texto, aqui eu concluo, bem trinitariano. Quer dizer, somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, adorarmos a Deus a partir da percepção, da revelação da sua bondade na vida, mediante seu governo providencial, e para adorarmos a Cristo a partir das entranhas, do coração, e nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Observem, eu me relaciono com a igreja, disposto a lavar os pés dos irmãos, em pensar na possibilidade de eu estar sendo, na apresentação dos meus pontos de vista, sendo traído pelo meu coração pecador. Quer dizer, e eu faço tudo isso porque eu temo, porque eu respeito a Cristo, porque eu não quero desagradá-lo, eu não quero entristecê-lo. Então, essa é a impressão, quer dizer, é alguém que está vendo alguma situação criada na igreja e que trata da questão a partir dessa visão de Cristo, do amor que lhe é devido, do receio de o entristecer. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque só esse temor para dar conta da nossa prepotência, para o nosso desejo de afirmarmos a nossa personalidade, fazermos prevalecer a nossa vontade. É quando tememos que até mesmo abrimos mão do que poderíamos falar, porque não desejamos dividir o que Deus está trabalhando duro para manter unido. Irmãos, eu termino essa passagem, grato a Deus pelo privilégio de ser pregador, de poder, juntamente com a Igreja de Cristo, meditar sobre verdades tão gloriosas, e termino essa exposição bíblica creio que juntamente com vocês dizendo: a minha alma tem sede de Deus,
Minha alma tem sede de Deus. Sabe? Não te deixarei ir, Senhor, se não me abençoares. Sabe, de conhecer isso. Sabe? O que significa viver assim? Vida que muitos testemunham ter alcançado, que evidenciam estar vivendo, e que eu gostaria de conhecer também, juntamente com você. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.